Fernanda sempre foi uma mulher de coração aberto. Aos 70 anos, depois de perder o marido há quase 2 décadas, ela havia se adaptado a viver sozinha, mas nunca deixou de acreditar no amor e no valor da família. Sua casa, uma construção espaçosa e elegante, refletia a vida que ela havia construído com tanto esforço ao lado de seu falecido marido. Cada canto da residência guardava memórias preciosas, desde as fotos emolduradas que adornavam as paredes até os móveis antigos que contavam histórias de momentos felizes. Fernanda nunca imaginou que aquele lar, símbolo de sua dedicação e carinho, pudesse um dia ser ameaçado por alguém em quem ela mais confiava, sua própria filha, Solange. Solange, de 35 anos, era a única filha de Fernanda. Ela era uma mulher carismática, que facilmente cativava as pessoas ao seu redor. Com seu sorriso fácil e charme natural, Solange conseguia o que queria sem muito esforço. Contudo, por trás dessa fachada encantadora, escondia-se uma mulher calculista e manipuladora. Ela via sua mãe como uma presa fácil, alguém que poderia ser explorada para satisfazer suas próprias ambições. Para Solange, o amor que Fernanda tinha por ela era uma fraqueza que poderia ser usada a seu favor. Fernanda, por outro lado, era incapaz de ver qualquer maldade na filha. Para ela, Solange era o maior presente que a vida lhe deu, principalmente após a morte de seu marido. Fernanda sempre acreditou que tinha uma relação próxima e amorosa com Solange, mesmo que, na prática, a filha raramente a visitasse ou demonstrasse algum tipo de carinho verdadeiro. Toda vez que Solange aparecia, Fernanda sentia seu coração se encher de alegria e acreditava que, finalmente, estavam construindo uma relação de afeto. No fundo, porém, Solange apenas se interessava pelo dinheiro da mãe e pela possibilidade de controlar sua vida financeira. Naquela manhã ensolarada de primavera, Fernanda estava no jardim, cuidando das flores que tanto amava. O jardim era seu refúgio, um lugar onde ela se sentia em paz e onde podia se lembrar dos bons momentos que passou com seu marido. Ela estava ajoelhada, podando algumas roseiras, quando ouviu o som do portão se abrindo. Ao se virar, viu Solange entrando com seu sorriso radiante e braços abertos. "Mãe?" Solange exclamou, caminhando em direção a Fernanda e dando-lhe um abraço. Estava com tantas saudades. Fernanda sorriu, seu rosto iluminado pela felicidade de ver a filha. Ela limpou as mãos no avental e retribuiu o abraço, ignorando a sensação de surpresa pela visita inesperada. Solange nunca avisava quando viria, mas Fernanda não se importava. Qualquer oportunidade de ver a filha era um presente. "Solange, minha querida. Você veio me ver." Fernanda disse, a voz cheia de emoção. "Entre, vamos tomar um café. Preparei uns biscoitos esta manhã, você vai adorar." Solange sorriu e acompanhou a mãe até a casa. Enquanto Fernanda preparava a mesa na cozinha, Solange observava a casa ao seu redor, seu olhar avaliador passando por cada objeto de valor. Ela sabia que a mãe guardava uma quantia considerável em poupanças e que a casa era um patrimônio de grande valor. Solange já havia decidido que precisava daquele dinheiro, e estava disposta a fazer o que fosse necessário para obtê-lo. "Mãe, eu estava pensando", Solange começou, enquanto observava Fernanda colocar os biscoitos em um prato de porcelana. "Você já pensou em como vai ser o futuro? Quero dizer, em relação às suas finanças, a casa. Acho que seria bom começarmos a organizar essas coisas, sabe? Para que você não tenha preocupações." Fernanda parou por um momento, surpresa com o comentário da filha. Ela nunca tinha pensado muito sobre isso. Para ela, o futuro sempre parecia algo distante, e enquanto estivesse bem de saúde, não via necessidade de se preocupar com essas questões. Mas o tom de Solange parecia tão sincero e cuidadoso que Fernanda não viu razão para duvidar das intenções da filha. "Bem, querida, eu nunca pensei muito sobre isso", Fernanda respondeu, hesitante. "Mas se você acha que é importante, eu confio em você para me ajudar a organizar tudo." Solange sorriu, satisfeita. Ela sabia que a confiança cega da mãe era a chave para o que planejava fazer. A partir daquele momento, Solange começou a envolver Fernanda em uma série de conversas sobre documentos, contas e a administração da casa. Cada encontro parecia ser um esforço genuíno de Solange para ajudar a mãe, mas, na realidade, ela estava cuidadosamente preparando o terreno para o golpe. Com o passar das semanas, Solange convenceu Fernanda a assinar uma procuração, alegando que isso facilitaria a administração das contas e da casa, caso algo acontecesse com ela.
Fernanda hesitou no início, mas Solange insistiu tanto, usando palavras doces e garantindo que era apenas uma medida de segurança, que Fernanda acabou cedendo. Ela não queria acreditar que sua filha, seu maior tesouro, pudesse ter intenções ruins. Enquanto isso, Carlos, o namorado de Solange, estava sempre à espreita. Ele era um jovem de 21 anos, atraente e cheio de charme, mas totalmente desprovido de escrúpulos. Carlos se interessava apenas pelo que Solange poderia lhe proporcionar, e estava mais do que disposto a ajudá-la em seu plano para tirar o dinheiro de Fernanda. Ele incentivava Solange, dizendo-lhe que estavam apenas pegando o que, eventualmente, seria dela de qualquer forma. Carlos enxergava Fernanda como uma mulher frágil e ingênua, alguém que merecia ser enganada por não perceber a verdadeira natureza da filha. Enquanto Solange e Carlos continuavam a arquitetar seus planos, havia uma pessoa que observava tudo de longe: Emanuel, o jardineiro da casa. Emanuel era um jovem de 26 anos, trabalhador e muito ligado a Fernanda. Ele já estava na casa há alguns anos e tinha um grande respeito por sua empregadora, admirando sua gentileza e generosidade. Emanuel sempre notara o comportamento distante de Solange em relação à mãe, e a forma como Carlos se portava o deixava desconfiado. Embora ele não tivesse provas, seu instinto lhe dizia que havia algo errado. Um dia, enquanto estava no jardim, Emanuel ouviu uma conversa entre Solange e Carlos. Eles estavam do lado de fora da casa, falando baixo, mas Emanuel conseguiu captar algumas palavras. Eles discutiam sobre as contas de Fernanda e sobre o que fariam quando finalmente tivessem o dinheiro. Emanuel sentiu um frio na espinha. Ele sabia que precisava fazer algo para proteger Fernanda, mas não tinha certeza de como poderia ajudá-la sem provas concretas. Decidido a observar mais de perto, Emanuel começou a prestar atenção nos movimentos de Solange e Carlos. Ele notou que Solange visitava a mãe com mais frequência e que sempre levava consigo uma pilha de papéis para que Fernanda assinasse. A cada visita, Fernanda parecia mais confusa e preocupada, e Emanuel percebeu que a saúde emocional da idosa estava sendo abalada pelas atitudes da filha. Numa tarde em que Solange estava fora, Emanuel decidiu abordar Fernanda. Ele sabia que poderia ser arriscado, pois Fernanda poderia não acreditar nele, mas ele precisava tentar. Encontrou-a sentada na varanda, olhando distraída para o jardim. Emanuel se aproximou lentamente e chamou-a com gentileza. Dona Fernanda, será que eu poderia conversar um pouco com a senhora? Emanuel perguntou, sua voz cheia de cautela. Fernanda levantou o olhar e sorriu para o jardineiro. Ela sempre gostara de Emanuel, que era atencioso e trabalhador. Ele era quase como um filho para ela, alguém em quem podia confiar para cuidar do jardim e, por vezes, ajudá-la em outras tarefas da casa. Claro, Emanuel. O que aconteceu? Fernanda perguntou, percebendo o tom preocupado do jovem. Emanuel hesitou por um momento, mas respirou fundo e decidiu prosseguir. Dona Fernanda, eu não quero parecer intrometido, mas tenho notado algumas coisas que me deixam preocupado. A senhora tem certeza de que está confortável com tudo que Solange está pedindo para a senhora assinar? Ele perguntou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Fernanda franziu a testa, surpresa com a pergunta. Ela olhou para Emanuel por um momento, tentando entender o que ele queria dizer. A dúvida se instalou em sua mente, mas ela rapidamente afastou o pensamento. Afinal, era sua filha. Por que Emanuel estaria perguntando algo assim? Emanuel, eu sei que você se preocupa comigo, e eu aprecio isso. Mas Solange é minha filha. Eu confio nela, Fernanda respondeu, com um sorriso gentil, mas com uma ponta de incerteza em sua voz. Emanuel assentiu, respeitando a resposta de Fernanda, mas ele sabia que algo estava errado e que, eventualmente, a verdade viria à tona. Ele apenas esperava que não fosse tarde demais. Nos dias seguintes, a situação foi ficando cada vez mais evidente. Fernanda começou a notar que seu cartão de banco não funcionava como deveria, e quando tentou acessar sua conta online, percebeu que não conseguia. Ela ligou para o banco, mas foi informada de que as autorizações haviam sido transferidas para outra pessoa. O choque foi imediato. Fernanda não queria acreditar, mas todas as evidências apontavam para Solange. Naquela noite, Solange apareceu novamente na casa de Fernanda. Dessa vez, sua atitude era mais impaciente, como se estivesse tentando finalizar algo o mais rápido possível.
Emanuel estava do lado de fora, cuidando das plantas, mas seus olhos estavam fixos na janela da sala, onde mãe e filha discutiam. Ele sabia que aquele era o momento de agir, pois Fernanda parecia estar à beira de um colapso. Fernanda, com lágrimas nos olhos, questionou Solange sobre as autorizações bancárias. Solange tentou disfarçar, dizendo que era tudo para o bem dela, que estava apenas tentando proteger os interesses da mãe. Mas Fernanda não era mais capaz de ignorar os sinais. Ela estava arrasada, sentindo o coração partido ao perceber que sua própria filha havia sido capaz de traí-la dessa maneira. Emanuel, ao perceber que a situação estava fora de controle, entrou na casa. Ele encontrou Fernanda chorando, enquanto Solange, impaciente, tentava convencê-la de que tudo aquilo era para o seu bem. Emanuel não pôde ficar em silêncio. Dona Fernanda, eu acho que a senhora precisa saber de algumas coisas, disse Emanuel, sua voz firme e decidida. Ele sabia que estava arriscando muito, mas não podia deixar Fernanda sozinha naquele momento. Solange olhou para Emanuel com raiva, tentando intimidá-lo, mas o jardineiro não se deixou abalar. Ele começou a explicar o que havia visto e ouvido, e, aos poucos, as peças começaram a se encaixar na mente de Fernanda. Ela percebeu que Emanuel estava falando a verdade, e que sua filha havia manipulado e enganado por puro interesse. Fernanda sentiu seu mundo desmoronar. A dor da traição era profunda, e ela não sabia como reagir. Solange, percebendo que havia perdido o controle da situação, levantou-se abruptamente e saiu da casa, deixando Fernanda e Emanuel sozinhos. Emanuel se aproximou de Fernanda e, com cuidado, colocou a mão em seu ombro. Dona Fernanda, eu prometo que vou ajudá-la a resolver isso. A senhora não está sozinha, ele disse, com sinceridade. Fernanda olhou para Emanuel, seus olhos cheios de lágrimas, mas também de gratidão. Ela sabia que precisava ser forte, e que, apesar de tudo, ainda havia pessoas em quem podia confiar. Emanuel era uma delas, e juntos, eles encontrariam uma maneira de superar aquela situação. A confiança cega de Fernanda havia sido abalada, mas não destruída. Agora, ela precisava se preparar para enfrentar a realidade e lutar por sua própria dignidade. Emanuel seria seu aliado nessa jornada, e juntos, eles começariam a traçar um plano para desmascarar Solange e recuperar tudo que havia sido tirado dela. Depois daquela noite, Fernanda sentia como se estivesse vivendo em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A realidade de que Solange, sua única filha, havia planejado roubar seu dinheiro era uma dor quase insuportável. Emanuel se tornará um apoio essencial para ela, ajudando-a a lidar com cada nova revelação e oferecendo suporte emocional. Fernanda sabia que não podia continuar daquele jeito, que precisava lutar para reconquistar o que era seu, mas o medo a deixava paralisada. Solange, por outro lado, não desistiu facilmente. Determinada a concluir o que havia começado, ela retornou à casa da mãe apenas alguns dias depois. Dessa vez, porém, sua atitude era visivelmente mais agressiva. Ao entrar, Solange lançou um olhar gelado para Emanuel, que estava no jardim, e entrou na casa como se ainda tivesse controle sobre tudo ali. Fernanda estava sentada na sala, um pouco pálida, mas pronta para enfrentar a filha. Mãe, precisamos conversar, disse Solange, com uma voz autoritária. Precisamos resolver logo esses problemas financeiros. Você está sendo muito influenciada por pessoas que não querem o nosso bem. Fernanda sentiu o peso das palavras da filha e respirou fundo antes de responder. Solange, eu sei o que você fez, disse Fernanda, sua voz trêmula, mas decidida. Eu vi os extratos bancários, vi os documentos. Você está me enganando. Por que você faria isso comigo, sua própria mãe? Por um momento, Solange pareceu surpresa com a reação de Fernanda. Ela não esperava que sua mãe tivesse coragem para enfrentá-la. No entanto, seu semblante logo se transformou em uma expressão de frieza e desprezo. Mãe, você está sendo ridícula. Tudo o que eu fiz foi para o seu bem. Você não entende as coisas como eu, não tem capacidade de lidar com finanças. Eu estava apenas tentando cuidar de você, Solange rebateu, cruzando os braços. Não, Solange, não é isso que você estava fazendo, Fernanda respondeu, agora com mais firmeza. Você queria tirar tudo de mim, deixar-me sem nada. Eu confiei em você, mas você só queria o meu dinheiro. Solange estreitou os olhos, percebendo que a situação estava fora de seu controle. Ela se aproximou da mãe, com um olhar ameaçador.
E o que você vai fazer a respeito, mãe? Vai me denunciar? Vai confiar em quem? Nesse jardineiro? Disse ela, em tom sarcástico, apontando na direção de Emanuel, que agora estava parado à porta da sala. Emanuel deu um passo à frente, mantendo a calma. Dona Fernanda não está sozinha, Solange. Eu estou aqui para ajudá-la, e nós vamos resolver isso, disse ele, sua voz firme, mas sem qualquer agressividade. Solange soltou uma risada fria. Você não sabe com quem está lidando, garoto. Eu não vou desistir tão facilmente. Eu farei o que for preciso para conseguir o que quero, disse ela, antes de sair da casa, batendo a porta com força. Depois que Solange foi embora, Fernanda desabou no sofá, suas mãos tremendo. Emanuel se aproximou e sentou-se ao seu lado, segurando suas mãos. Nós vamos conseguir resolver isso, Dona Fernanda. Não se preocupe, disse ele, tentando tranquilizá-la. Nos dias seguintes, Fernanda e Emanuel começaram a tomar as providências necessárias para desfazer os estragos que Solange havia feito. Com a ajuda de um advogado, eles começaram a cancelar as autorizações que Fernanda havia dado à filha, bloqueando suas contas e tentando retomar o controle de suas finanças. No entanto, o processo era lento e desgastante, e a cada novo obstáculo, Fernanda sentia seu coração se apertar mais. Em meio a todo o estresse, Emanuel permaneceu ao lado de Fernanda, oferecendo todo o apoio que podia. Ele ajudava com as ligações para o banco, acompanhava-a nas visitas ao advogado, e, principalmente, estava ali para ouvi-la quando ela precisava desabafar. A relação entre os dois se fortalecia a cada dia, e Fernanda começou a perceber que, apesar de tudo, ainda havia bondade e solidariedade no mundo. Uma noite, enquanto Emanuel e Fernanda estavam sentados na varanda, descansando após um dia exaustivo de reuniões e telefonemas, Fernanda olhou para ele e sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Emanuel, eu não sei o que teria feito sem você. Você tem sido meu anjo da guarda, disse ela, com os olhos marejados. Emanuel sorriu de volta, tocado pelas palavras de Fernanda. Dona Fernanda, a senhora sempre foi muito boa para mim. Eu só estou retribuindo um pouco do que recebi. A senhora é uma pessoa incrível e não merece passar por isso sozinha, respondeu ele, com sinceridade. Enquanto isso, Solange se tornava cada vez mais desesperada. Sem acesso ao dinheiro da mãe, ela começou a ter dificuldades para manter seu estilo de vida. Carlos, que até então havia apoiado Solange em seus planos, começou a se afastar. Ele não queria estar associado a alguém que estava prestes a perder tudo. Além disso, ele começava a temer que a situação saísse completamente do controle e acabasse em problemas legais. Uma tarde, Solange e Carlos tiveram uma discussão intensa no apartamento de Carlos. Ele estava cansado das promessas de Solange e começava a perceber que ela não tinha mais nada a oferecer. Eles discutiram sobre o dinheiro que esperavam conseguir e sobre o fato de que, sem o controle sobre as finanças de Fernanda, o plano estava ruindo. Solange, você me prometeu que teríamos tudo isso em nossas mãos. Você disse que seria fácil, que sua mãe nunca desconfiaria, disse Carlos, visivelmente irritado. E agora? Estamos sem nada. Solange, frustrada e furiosa, tentou justificar suas ações, mas Carlos não estava mais disposto a ouvir. Ele sabia que, se continuasse ao lado de Solange, acabaria envolvido em um escândalo que poderia destruí-lo. Assim, ele tomou uma decisão: iria abandonar Solange e salvar a própria pele. Nos dias seguintes, Carlos começou a se distanciar de Solange, ignorando suas ligações e evitando encontrá-la. Solange, por sua vez, começou a perceber que estava ficando sem aliados. A sensação de estar sozinha enchia de medo e raiva. Ela não podia acreditar que sua vida estava desmoronando dessa maneira. Enquanto Solange enfrentava o colapso de seus planos, Fernanda e Emanuel estavam cada vez mais próximos de retomar o controle de tudo. Com o apoio do advogado, Fernanda conseguiu bloquear todas as contas e cancelar as autorizações que havia dado a Solange. Aos poucos, ela começava a recuperar a confiança e a sentir que tinha algum controle sobre sua vida novamente. Certo dia, enquanto Emanuel e Fernanda estavam revisando os últimos documentos com o advogado, Fernanda olhou para o jovem jardineiro e sorriu, um sorriso de gratidão e de esperança. Emanuel, acho que estamos finalmente conseguindo. Talvez eu consiga ter um pouco de paz agora, disse ela, com a voz embargada de emoção. Emanuel assentiu, feliz em ver Fernanda recuperando sua força.
A senhora é muito forte, Dona Fernanda. Eu tenho certeza de que, depois de tudo isso, a senhora ficará ainda mais firme. E eu estarei aqui para ajudar no que for preciso, disse ele, com um olhar determinado. Depois de semanas de sofrimento e tensão, Fernanda estava finalmente começando a se sentir mais segura. Ela tinha ao seu lado Emanuel, que se mostrará um verdadeiro aliado, e um advogado competente que estava ajudando a desfazer os danos causados por Solange. A batalha ainda estava longe de terminar, mas Fernanda sabia que não estava mais sozinha. Com o apoio de Emanuel, ela sentia que tinha forças para seguir em frente. Emanuel continuava observando atentamente tudo o que acontecia ao redor da casa. Ele sabia que Solange não desistiria tão facilmente. Ela era determinada, e seu desespero só a tornava mais perigosa. Ele precisava proteger Fernanda de qualquer tentativa de retaliação por parte da filha. Assim, decidiu vigiar os movimentos de Solange de perto, sempre atento aos sinais de que ela poderia estar tramando algo novo. Uma tarde, enquanto Emanuel estava no jardim, ele percebeu um movimento suspeito próximo ao portão. Era Carlos, o namorado de Solange, que parecia estar observando a casa de longe. Emanuel sentiu um arrepio ao ver o homem. Ele sabia que Carlos também estava envolvido no golpe e que não era alguém em quem se podia confiar. Decidido a descobrir o que Carlos estava fazendo ali, Emanuel aproximou-se discretamente, tentando ouvir a conversa que o homem estava tendo ao telefone. Carlos parecia nervoso, falando de maneira apressada e olhando em direção à casa de Fernanda. Emanuel conseguiu ouvir algumas palavras soltas, e o que ouviu o deixou ainda mais preocupado. Carlos falava sobre dinheiro, sobre não poder continuar com aquilo e mencionava o nome de Solange várias vezes. Emanuel percebeu que Carlos estava tentando se livrar da situação, talvez até traindo Solange para salvar a própria pele. Naquela noite, Emanuel decidiu contar a Fernanda o que tinha visto. Ele sabia que aquilo poderia ser a chave para finalmente desmascarar Solange e colocar um fim ao sofrimento de Fernanda. Eles precisavam agir rápido, antes que Solange conseguisse dar outro golpe ou escapar das consequências de seus atos. Dona Fernanda, eu preciso falar com a senhora, disse Emanuel, assim que entrou na casa. Fernanda estava na sala, revisando alguns documentos, e levantou o olhar para o jovem, percebendo a expressão séria em seu rosto. O que aconteceu, Emanuel? Perguntou Fernanda, sentindo uma pontada de preocupação. Eu vi o Carlos hoje, perto do portão. Ele estava falando ao telefone, e parecia nervoso. Eu consegui ouvir um pouco da conversa, e ele mencionou a Solange várias vezes. Acho que ele está tentando se livrar dela, talvez até esteja disposto a contar o que sabe, disse Emanuel, sua voz cheia de preocupação. Fernanda ficou em silêncio por um momento, assimilando as informações. Ela sabia que Carlos era tão traiçoeiro quanto Solange, mas talvez ele pudesse ser a chave para finalmente conseguir provas contra a filha. Se ele estava disposto a trair Solange, eles precisavam aproveitar aquela oportunidade. O que você acha que devemos fazer, Emanuel? Perguntou Fernanda, olhando para o jovem com um olhar de esperança. Emanuel pensou por um momento antes de responder. Acho que precisamos encontrar uma maneira de falar com ele. Talvez possamos convencê-lo a contar tudo o que sabe, em troca de alguma coisa. Se conseguirmos que ele revele os detalhes do golpe, poderemos usar isso para proteger a senhora e garantir que Solange não consiga mais machucá-la, disse Emanuel, com determinação. Fernanda assentiu, percebendo que aquela era a melhor opção. Eles precisavam agir rápido e encontrar uma maneira de fazer com que Carlos falasse. No dia seguinte, Emanuel decidiu ir até o apartamento de Carlos. Ele sabia que estava correndo um grande risco, mas estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger Fernanda. Quando chegou ao prédio, Emanuel tocou a campainha e esperou, seu coração batendo acelerado. Carlos abriu a porta, sua expressão surpresa ao ver Emanuel ali. O que você está fazendo aqui? Perguntou Carlos, visivelmente desconfiado. Precisamos conversar, Carlos. Eu sei o que você e Solange fizeram com Dona Fernanda. E sei que você está tentando se livrar dessa situação. Eu posso te ajudar, mas você precisa nos ajudar primeiro, disse Emanuel, sua voz firme. Carlos hesitou por um momento, mas percebeu que não tinha muitas opções. Ele estava cada vez mais encurralado, e talvez aquela fosse sua chance de sair daquela situação com menos danos. Ele deu um passo para o lado, permitindo que Emanuel entrasse no apartamento.
Os dois se sentaram na pequena sala, e Emanuel começou a explicar o que precisava. Ele queria que Carlos contasse tudo o que sabia sobre o golpe, sobre os documentos que Solange havia feito Fernanda assinar, e sobre qualquer outra coisa que pudesse ser usada como prova contra ela. Carlos, inicialmente relutante, acabou cedendo. Ele sabia que, se continuasse ao lado de Solange, acabaria se afundando ainda mais. Solange me envolveu nisso desde o começo. Ela disse que seria fácil, que a mãe dela nunca desconfiaria. Eu sabia que era errado, mas ela me convenceu de que era a única maneira de conseguirmos o dinheiro que precisávamos, disse Carlos, sua voz carregada de arrependimento. Emanuel ouviu atentamente, fazendo perguntas e anotando tudo o que Carlos dizia. Aos poucos, ele começou a juntar as peças do quebra-cabeça, entendendo como Solange havia manipulado Fernanda e usado Carlos como seu cúmplice. Quando Carlos terminou de falar, Emanuel sentiu que finalmente tinham as provas de que precisavam para desmascarar Solange. Nos dias seguintes, Emanuel e Fernanda, com a ajuda do advogado, começaram a reunir todas as informações que haviam conseguido com Carlos. Eles precisavam agir com cuidado, garantindo que todas as provas fossem suficientes para impedir que Solange tentasse dar mais um golpe. Fernanda estava determinada a seguir em frente, mesmo que isso significasse ter que enfrentar a própria filha na justiça. Solange, por sua vez, começou a perceber que algo estava errado. Ela notou que Carlos estava distante, que não respondia mais suas mensagens, e começou a suspeitar de que ele poderia estar tramando algo contra ela. A sensação de estar sendo traída deixou Solange ainda mais desesperada, e ela decidiu confrontar Carlos. Ela foi até o apartamento dele, batendo na porta com força até que ele finalmente abriu. O que está acontecendo, Carlos? Por que você está me ignorando? Perguntou Solange, sua voz cheia de raiva. Carlos tentou disfarçar, mas Solange percebeu que havia algo errado. Ela entrou no apartamento, empurrando-o para o lado, e começou a procurar por algo que pudesse explicar o comportamento dele. Foi quando encontrou algumas anotações sobre os documentos que haviam feito Fernanda assinar. Ela olhou para Carlos, seus olhos cheios de fúria. Você me traiu. Você contou tudo para eles, não foi? Gritou Solange, avançando em direção a Carlos. Carlos tentou se defender, mas Solange estava fora de si. Ela o empurrou contra a parede, seus olhos cheios de ódio. Carlos sabia que não podia mais ficar ali. Ele precisava sair, precisava se afastar de Solange antes que ela fizesse algo ainda pior. Ele conseguiu se desvencilhar e correu para fora do apartamento, deixando Solange sozinha, tomada pela raiva e pelo desespero. Enquanto isso, Fernanda e Emanuel estavam prontos para dar o próximo passo. Com todas as provas que haviam conseguido, eles decidiram procurar a polícia e registrar uma denúncia formal contra Solange. Fernanda sabia que aquele seria um passo difícil, que a dor de ter que denunciar sua própria filha seria quase insuportável, mas ela também sabia que era a única maneira de garantir que Solange não pudesse mais machucá-la. Na delegacia, Fernanda contou tudo o que havia acontecido, apresentando as provas que haviam reunido com a ajuda de Carlos. O delegado ouviu atentamente, fazendo perguntas e garantindo a Fernanda que eles fariam tudo o que fosse possível para ajudá-la. Fernanda sentiu uma mistura de alívio e tristeza ao sair da delegacia. Ela sabia que havia feito o que era certo, mas a dor de ter que tomar aquela decisão ainda pesava em seu coração. Emanuel, ao lado de Fernanda, segurou sua mão e sorriu para ela, tentando transmitir força. Dona Fernanda, a senhora foi muito corajosa. Eu sei que não foi fácil, mas agora a senhora está mais perto de recuperar sua vida, disse ele, com carinho. Fernanda sentiu, suas lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas, com Emanuel ao seu lado, ela sentia que podia enfrentar qualquer coisa. Eles ainda não sabiam o que aconteceria com Solange, mas estavam prontos para enfrentar o futuro juntos, um passo de cada vez. A notícia da denúncia contra Solange logo se espalhou. Enquanto aguardava o desenrolar dos eventos, Fernanda vivia um turbilhão de emoções. Embora soubesse que denunciar a própria filha fora a coisa certa a fazer, a dor de saber que Solange enfrentaria a justiça era quase insuportável. Fernanda se sentia dividida entre o amor materno e a necessidade de proteger a si mesma de alguém que claramente a prejudicara. Emanuel, sempre ao seu lado, tentava confortá-lo o máximo possível, mas ele sabia que aquele era um sofrimento que apenas o tempo poderia amenizar. Solange, por outro lado, estava furiosa.
Ela nunca acreditara que sua mãe tivesse coragem de enfrentá-la, e o fato de Carlos ter traído sua confiança apenas piorava a situação. Sem dinheiro e sem aliados, Solange sentia a pressão da situação aumentar a cada dia. Ela sabia que a qualquer momento poderia ser presa, e, em meio ao seu desespero, começou a arquitetar uma vingança contra todos aqueles que acreditava terem contribuído para sua queda. Uma tarde, enquanto Emanuel estava no jardim, ele percebeu que uma figura se aproximava pelo portão. Era Carlos, o ex-namorado de Solange. Ele parecia abatido e claramente estava ali em busca de redenção. Emanuel o recebeu com um olhar sério, mas, percebendo que Carlos não representava uma ameaça imediata, decidiu ouvi-lo. Eu sei que errei, Emanuel, disse Carlos, sua voz carregada de arrependimento. Eu nunca deveria ter ajudado Solange. Eu estava cego pela ganância, mas agora percebo o mal que causei à dona Fernanda. Estou disposto a ajudar no que for preciso para consertar as coisas. Emanuel assentiu, mas manteve uma postura firme. Ele sabia que confiar em Carlos não seria fácil, mas também entendia que qualquer ajuda seria bem-vinda naquele momento crítico. O que você tem em mente? Perguntou Emanuel, cruzando os braços e esperando por uma resposta sincera. Carlos explicou que tinha provas adicionais das fraudes cometidas por Solange. Ele guardara cópias de documentos e gravações que poderiam ser essenciais para o caso. Embora sua intenção inicial fosse usá-las para se proteger, agora ele queria usá-las para garantir que Solange enfrentasse as consequências de seus atos. Emanuel sabia que aquelas provas poderiam ser decisivas, então decidiu levar Carlos até Fernanda para que ele pudesse se explicar diretamente. Fernanda, ao ver Carlos em sua casa, ficou inicialmente apreensiva. A imagem daquele jovem que ajudara sua filha a prejudicá-la era difícil de suportar. Mas, ao ouvir suas palavras de arrependimento e a promessa de entregar as provas, Fernanda decidiu dar uma chance. Ela sabia que precisava de tudo que estivesse ao seu alcance para garantir que Solange não pudesse mais machucá-la. Nos dias seguintes, Carlos entregou todos os documentos e gravações ao advogado de Fernanda, que imediatamente os adicionou ao processo. As provas eram contundentes e deixavam claro o envolvimento de Solange em uma série de fraudes e manipulações financeiras. Com essas evidências, o caso contra Solange se fortalecia cada vez mais, e as autoridades começaram a agir com mais rapidez. Uma manhã, enquanto Fernanda tomava seu café na varanda, recebeu uma ligação da delegacia. Solange havia sido presa preventivamente. O alívio que Fernanda sentiu foi imediato, mas logo deu lugar a um profundo sentimento de tristeza. Ela nunca imaginara que veria sua filha naquela situação. As lembranças de Solange quando criança, de sua risada inocente e dos momentos felizes que passaram juntas, voltaram à mente de Fernanda, trazendo lágrimas aos seus olhos. Emanuel, percebendo o estado emocional de Fernanda, se aproximou e segurou sua mão com carinho. Dona Fernanda, eu sei que isso não é fácil. Mas a senhora fez o que precisava ser feito. Solange fez escolhas ruins, e agora ela precisa enfrentar as consequências delas, disse Emanuel, tentando consolá-la. Fernanda assentiu, limpando as lágrimas que escorriam por seu rosto. Eu sei, Emanuel. Eu só queria entender onde foi que tudo deu tão errado. Onde foi que eu falhei como mãe, disse Fernanda, sua voz carregada de dor. Emanuel a olhou nos olhos, com um olhar compassivo. A senhora não falhou, Dona Fernanda. Às vezes, as pessoas simplesmente escolhem caminhos que não conseguimos entender. A senhora sempre fez o melhor que pôde, e isso é tudo que qualquer mãe poderia fazer, respondeu ele, apertando levemente a mão dela. Enquanto Solange aguardava seu julgamento, ela estava isolada e sem apoio. Na prisão, a realidade era dura e implacável. Todos aqueles que um dia estiveram ao seu lado haviam desaparecido, e a raiva que sentia por Carlos e por sua mãe agora se misturava com uma sensação crescente de arrependimento. Pela primeira vez, Solange começou a se questionar se tudo aquilo realmente valerá a pena. A ganância, a sede de poder, a vontade de controlar tudo isso agora parecia vazio diante da realidade que enfrentava. No dia do julgamento, Fernanda decidiu comparecer. Ela sabia que não seria fácil, mas precisava encarar aquela situação de frente. Emanuel a acompanhou, oferecendo o suporte que ela tanto precisava. Ao entrar na sala do tribunal, Fernanda viu Solange sendo escoltada por 2 policiais. Seus olhares se encontraram por um breve momento, e Fernanda pôde ver a raiva e a tristeza nos olhos da filha.
Ela desejou, do fundo do coração, que Solange pudesse encontrar um caminho de redenção, mas sabia que aquela era uma escolha que apenas a filha poderia fazer. O julgamento foi tenso e repleto de emoções. As provas apresentadas eram incontestáveis, e o advogado de Fernanda fez questão de deixar claro o quanto Solange havia manipulado e enganado a própria mãe. Solange, em sua defesa, tentou argumentar que tudo o que fizera fora por necessidade, mas as evidências eram esmagadoras. Ao final, o juiz proferiu a sentença: Solange foi condenada a cumprir pena por fraude e estelionato. Após o julgamento, Fernanda deixou a sala do tribunal com o coração pesado. Emanuel estava ao seu lado, e juntos, eles caminharam em silêncio até o carro. Quando estavam prestes a entrar, Fernanda parou e olhou para Emanuel, suas lágrimas novamente escorrendo pelo rosto. Eu nunca imaginei que as coisas terminariam assim, Emanuel. Eu sempre quis o melhor para minha filha. Eu só queria que ela fosse feliz, disse Fernanda, sua voz embargada pela emoção. Emanuel, com um olhar compreensivo, a abraçou delicadamente. A senhora fez tudo o que pôde, dona Fernanda. Agora, cabe a Solange encontrar um caminho para mudar. A senhora ainda tem uma vida inteira pela frente, e merece ser feliz também, disse ele, tentando trazer um pouco de esperança àquela situação tão difícil. Nos meses que se seguiram, Fernanda tentou retomar sua vida. Com a ajuda de Emanuel, ela conseguiu reestruturar suas finanças e garantir que tudo estivesse em ordem novamente. O processo de recuperação emocional, no entanto, era mais lento. As lembranças de Solange ainda estavam presentes em cada canto da casa, e a ausência da filha era uma ferida que demoraria a cicatrizar. Emanuel continuou ao lado de Fernanda, oferecendo não apenas ajuda prática, mas também companhia e amizade. Ele se tornará um verdadeiro pilar em sua vida, alguém em quem ela podia confiar plenamente. Aos poucos, Fernanda começou a encontrar pequenas alegrias novamente no jardim que tanto amava, nas visitas dos amigos e na companhia de Emanuel, que sempre a fazia sorrir com seu jeito gentil e carinhoso. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, Fernanda olhou para Emanuel e sorriu. Sabe, Emanuel, eu não sei como teria conseguido passar por tudo isso sem você. Você foi minha âncora em meio a toda essa tempestade, disse ela, com sinceridade. Emanuel sorriu de volta, tocado pelas palavras de Fernanda. A senhora é uma pessoa incrível, dona Fernanda. E eu tenho muita sorte de poder estar ao seu lado. Nós ainda temos muito que viver, e eu estarei aqui para ajudar a senhora em cada passo do caminho, respondeu ele, com um brilho nos olhos. Fernanda sentiu uma paz que há muito não sentia. Embora o caminho até ali tivesse sido cheio de dor e desafios, ela sabia que, com o tempo, as coisas poderiam melhorar. Ela ainda tinha muito amor para dar e uma vida pela frente que merecia ser vivida com dignidade e alegria. E, com Emanuel ao seu lado, ela sabia que não estava sozinha. Após a condenação de Solange, Fernanda dedicou seus dias a reconstruir sua vida. As cicatrizes emocionais deixadas pelos acontecimentos recentes ainda estavam presentes, mas, aos poucos, a paz voltava a reinar em sua casa. A cada manhã que passava cuidando de suas flores, Fernanda sentia o peso dos últimos anos se dissipar um pouco mais, como se cada pétala que brotava no jardim levasse embora uma parte de sua dor. Com Emanuel sempre ao seu lado, Fernanda conseguiu redescobrir a alegria de viver. Ele era mais do que apenas um jardineiro ou um amigo, ele se tornará parte da família. Juntos, eles reorganizaram a casa, renovaram os espaços que guardavam as memórias difíceis e criaram novas lembranças. A presença constante e o carinho de Emanuel foram essenciais para que Fernanda pudesse reencontrar sua força e sua vontade de seguir em frente. Solange, na prisão, vivia seus dias em um misto de revolta e reflexão. No início, a raiva dominava seus pensamentos, a ideia de ter sido traída por Carlos e exposta por sua própria mãe era difícil de suportar. Mas, com o passar do tempo, a solidão e as condições do confinamento começaram a dar espaço para a introspecção. Solange começou a perceber que sua ganância e sua sede de poder não apenas haviam afastado de sua família, mas também destruído qualquer possibilidade de felicidade genuína. Um dia, Solange recebeu a visita inesperada de Fernanda. Ao vê-la entrar na sala de visitas da prisão, o coração de Solange se encheu de emoções contraditórias, surpresa, culpa e até mesmo uma ponta de esperança. Fernanda caminhou lentamente até a mesa e se sentou em frente à filha. Seus olhos, embora marcados pela dor, também mostravam compaixão.
Oi, minha filha, disse Fernanda, sua voz suave e cheia de ternura. Solange baixou os olhos, incapaz de encarar a mãe. Uma sensação de vergonha a invadiu, e ela sentiu as lágrimas começarem a se formar. Mãe, eu não sei o que dizer. Eu sinto muito por tudo, Solange finalmente murmurou, sua voz falhando. Fernanda estendeu a mão e tocou a da filha com delicadeza. Eu sei, Solange. Eu sei que você se arrepende. E estou aqui porque ainda te amo, apesar de tudo. Você sempre será minha filha, disse Fernanda, suas palavras carregadas de emoção. As lágrimas de Solange começaram a escorrer livremente, e, pela primeira vez, ela permitiu que a barreira que havia construído ao redor de si mesma começasse a se desfazer. Naquele momento, a distância que havia se formado entre mãe e filha parecia um pouco menor. Embora o caminho para a redenção fosse longo, aquele encontro representava o primeiro passo para que Solange pudesse encontrar um novo propósito em sua vida. Depois daquela visita, Fernanda sentiu uma leveza que há muito não sentia. Ela sabia que Solange teria um longo percurso pela frente, mas acreditava que havia esperança. O arrependimento da filha e sua disposição para encarar as consequências de seus atos eram sinais de que, talvez, um dia, elas pudessem reconstruir sua relação. Até lá, Fernanda estava determinada a viver sua própria vida da melhor maneira possível, sem carregar o peso da culpa ou da tristeza que a assombrara por tanto tempo. Emanuel também percebeu a mudança em Fernanda. Ela estava mais leve, mais disposta a aproveitar os pequenos momentos e as alegrias que a vida lhe oferecia. Certa manhã, enquanto os dois cuidavam juntos do jardim, Emanuel olhou para Fernanda e sorriu. Dona Fernanda, a senhora tem sido uma inspiração para mim. Ver a sua força e a sua capacidade de perdoar é algo que realmente me toca, disse ele, com sinceridade. Fernanda sorriu de volta, tocada pelas palavras de Emanuel. Obrigada, Emanuel. Eu acredito que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma chance de recomeçar. E você me ajudou a enxergar isso, respondeu ela, sua voz suave e cheia de gratidão. Com o passar dos meses, Fernanda e Emanuel se tornaram ainda mais próximos. Eles compartilhavam não apenas o trabalho no jardim, mas também momentos de lazer e conversa. Emanuel começou a levar Fernanda a passeios pela cidade, apresentando-a a lugares que ela não visitava há anos. Aos poucos, a vida de Fernanda se tornava mais cheia e mais feliz, e ela começou a perceber que, apesar de tudo, ainda havia muito que viver. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam por um parque próximo, Emanuel parou e olhou para Fernanda com um olhar sério, mas carinhoso. Dona Fernanda, eu tenho algo para perguntar à senhora, disse ele, respirando fundo. A senhora gostaria de vir morar comigo? Sei que pode parecer repentino, mas eu adoraria cuidar da senhora e garantir que nunca mais precise passar por tudo aquilo sozinha. Fernanda ficou surpresa, mas um sorriso genuíno se formou em seu rosto. Ela sabia que Emanuel era sincero e que sua proposta vinha do fundo do coração. E, naquele momento, Fernanda percebeu que estava pronta para aceitar uma nova fase em sua vida, cercada pelo carinho e pelo afeto de alguém que sempre estivera ao seu lado. Eu adoraria, Emanuel. Acho que, depois de tudo, finalmente encontrei um lar de verdade. E esse lar é onde você está, respondeu Fernanda, suas palavras carregadas de emoção. Emanuel sorriu, e juntos, eles continuaram caminhando, lado a lado. O sol brilhava no céu, iluminando o caminho à frente, e Fernanda sabia que, pela primeira vez em muito tempo, seu futuro parecia promissor e cheio de possibilidades. A história de Fernanda e Solange não era apenas sobre traição e dor, mas também sobre perdão, redenção e a força do amor verdadeiro. Fernanda encontrou em Emanuel uma nova razão para viver e, ao perdoar Solange, encontrou a paz que tanto procurava. E, enquanto caminhavam juntos em direção ao futuro, Fernanda sabia que, apesar dos desafios que enfrentará, havia encontrado algo inestimável, a esperança de recomeçar e a certeza de que nunca mais estaria sozinha. Depois do julgamento de Solange e da sua condenação, Carlos tentou seguir em frente, mas sua vida nunca mais foi a mesma. O envolvimento com Solange e as consequências de suas ações criaram uma mancha irreversível em sua reputação. Mesmo tendo colaborado com Fernanda e ajudado a colocar Solange atrás das grades, Carlos não conseguiu encontrar paz. O arrependimento que ele sentia não era suficiente para apagar os erros do passado, e a culpa o consumia diariamente. Carlos tentou retornar à sua vida comum,
mas tudo o que um dia ele conhecera estava destruído. Seus amigos se afastaram, sua família o repudiava, e ele não conseguia mais manter um emprego. Ninguém queria estar associado a alguém que havia ajudado em um golpe contra uma senhora idosa e vulnerável. A sociedade era implacável, e Carlos sentiu o peso do julgamento de todos à sua volta. Ele passou a viver uma vida de solidão, sem qualquer apoio ou perspectiva de um futuro melhor. Com o passar dos meses, Carlos começou a perder tudo o que tinha. Primeiro, foi o emprego, depois o apartamento, e por fim, até seus poucos pertences tiveram que ser vendidos para que ele pudesse se sustentar. Ele passou a viver de favor, de casa em casa, até que não restou mais ninguém disposto a ajudá-lo. A vida que ele tinha construído com base em enganação e ganância desmoronou por completo, deixando-o apenas com o arrependimento de suas escolhas erradas. Aos poucos, Carlos se viu morando nas ruas. A cada noite fria e solitária, ele se lembrava das escolhas que fizera e de como tudo poderia ter sido diferente. Ele se lembrava do momento em que decidirá ajudar Solange a enganar Fernanda, do brilho nos olhos de Solange ao falar sobre o dinheiro que poderiam conseguir. Na época, parecia uma oportunidade fácil, uma chance de melhorar sua vida sem esforço. Mas agora, cada lembrança era como uma facada em seu coração, uma dor constante que não o deixava em paz. Carlos passou a vagar pela cidade, sem rumo, alimentando-se do que encontrava e dormindo em qualquer canto que lhe oferecesse um pouco de abrigo. Ele via as pessoas passarem apressadas, ignorando-o como se ele fosse invisível. O desprezo nos olhares daqueles que notavam sua presença era insuportável. Não havia mais ninguém que se importasse com ele, e Carlos começou a perceber que aquele era o verdadeiro preço de suas ações, o completo isolamento, a perda de sua dignidade e a ausência de qualquer esperança de redenção. Certa noite, em meio a uma tempestade, Carlos buscou abrigo em um beco escuro. Ele estava encharcado, tremendo de frio, e sentia seu corpo enfraquecido pela falta de comida e pelo cansaço. Enquanto se encolhia em um canto, tentando se proteger da chuva gelada, ele pensou em Fernanda. Pensou no rosto dela quando ele decidiu ajudá-la, em sua expressão de dor e tristeza ao descobrir a traição da própria filha. Carlos finalmente entendeu o verdadeiro significado daquilo que fizera. Ele não havia apenas ajudado Solange a roubar dinheiro, ele havia destruído a confiança, os sonhos e a tranquilidade de uma mulher que nunca lhe fizera mal. Naquela noite, Carlos não conseguiu suportar o frio. Seu corpo, já debilitado, não resistiu às condições adversas, e ele acabou falecendo ali, sozinho, no escuro. Seu fim foi triste, cruel e, de certa forma, merecido. A vida que ele escolhera levar, baseada em enganos e aproveitamentos, o havia levado a um destino de solidão e sofrimento. Não havia ninguém ao seu lado, ninguém para se despedir, ninguém para sentir sua falta. Carlos morreu como viverá nos últimos tempos, isolado, desprezado e sem amor. Quando o corpo de Carlos foi encontrado, dias depois, ninguém o reconheceu. Foi enterrado como indigente, sem qualquer cerimônia ou despedida. Sua história se perdeu nas ruas da cidade, e seu nome foi esquecido por todos aqueles que um dia o conheceram. O arrependimento que ele sentirá não foi suficiente para salvá-lo, e as consequências de suas ações o levaram a um fim trágico, como um reflexo de tudo o que ele havia causado. O destino de Carlos serviu como um lembrete sombrio do preço da ganância e da traição. Embora tivesse tentado se redimir ajudando Fernanda, o peso de seus erros foi mais forte, e ele acabou pagando o preço mais alto. Sua vida foi marcada por escolhas erradas, e seu fim solitário foi o resultado inevitável de suas ações. Carlos, mesmo tendo se arrependido, teve um fim que refletiu a gravidade dos seus atos, e sua história terminou em silêncio, sem redenção ou consolo. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.